O Guilherme Boulos citou algo interessante com relação à cara de pau. Eu gostaria de mostrar aqui um cara de pau ao vivo aqui. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Né? Assim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né? Durante os governos do PT. Então, realmente, Guilherme Boulos, eu acredito que o seu diálogo com a Câmara seria isso, né? Você realmente deixou aqui bem claro como que você quer voltar aí com o governo, né? Antigamente, realmente era harmônico. Todo mundo roubava sem falar absolutamente nada. Agora, é engraçado que quando você aí mostra essa questão de, nossa, porque precisamos revoltar com o PT para ter diálogo com o Congresso. Realmente o diálogo do Guilherme Boulos é esse, assim como o do Lula. O mensalão, o maior esquema de corrupção do país. Então, quando você olha o próprio Guilherme Boulos, há tempos atrás, falando e admitindo, não de fato, tinha-se ali, inegável, né, que tem ali a corrupção na Petrobras, do PT, e agora ele está de mão dada ali, fazendo L junto com o maior corrupto desse país. Eu, inclusive, coloco em xeque o próprio movimento aqui do Guilherme Boulos, que foi criado em 97, mas que até hoje, né, não tem teto. Então, realmente, eu fico impressionado com as promessas mirabolantes do PT e da esquerda para trazer picanha, para trazer aí cerveja, mas, na verdade, Sim. tudo que acontece é um sem-teto com jatinho. É engraçado que ele fique impressionado com tanta coisa a respeito de mim, mas, basicamente, não tem nada para dizer, a não ser uma fake news, que, inclusive, vai ser processado. Parabéns, ganhou mais um processo por dizer que eu utilizei dinheiro público para ir a Dubai. Isso é uma mentira. Agora, essa guerra santa que você diz, de fato, é uma guerra santa. Nós temos, de um lado, o Lula, que apoia aborto, que apoia a legalização das drogas, que tem como amigo Daniel Ortega, que, inclusive, cortou o sinal da CNN lá no seu país, na Nicarágua, que tem impedido as pessoas de praticarem cultos. E quando você simplesmente se coloca, né, quem olha você agora, nem parece que é aquele homem que estava lá na Paulista, no meio de vários terroristas ali, depredando patrimônio público. Então, o nosso recado que nós demos foi durante a pandemia. Nós não falamos fique em casa e a economia a gente vê depois. Vocês simplesmente fizeram o ato mais antissolidário possível. Vocês que levantam bandeira de educação, deixaram os estudantes quase 1 ano e meio sem escola. Vocês aí que dizem defender as pessoas mais pobres, se lixaram para ela, pedindo para elas ficarem em casa e morrer em casa. Eu nasci numa favela chamada Cabana do Pai Tomás, aqui em Belo Horizonte. Lá, dificilmente teve lockdown, sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem ficar em casa sem trabalhar. Enquanto o seu candidato diz que o agro é fascista e o agro é direitista, o nosso candidato valoriza o agro, que é a locomotiva do Brasil. Imagina, né, se não tivéssemos aí o agro para poder levar comida dentro da sua casa, né, Boulos? Eu faço aqui um desafio para você aqui de mostrar, talvez, o histórico de algum aplicativo de comida, do iFood, para ver se você não utiliza, né, do capitalismo. Porque, de fato, é socialismo para os outros e capitalismo para mim. Então, durante a pandemia, ninguém pode trabalhar, a não ser, por exemplo, aí os deputados de esquerda que iam na Câmara Federal trabalhar aí todo dia enquanto o povo brasileiro estava sofrendo. Lula, uma vez que ele nem publica o plano final de governo dele, então realmente é difícil saber o que o governo Lula irá fazer. E a gente tem que fazer silêncio, né? O comunista Guilherme Boulos nos acusando de ser genocida e virou até pastor agora, pastor Boulos, falando a respeito da Bíblia e dizendo aí a respeito do que um cristão faria, né? Do que Jesus faria. Lutaria para acabar com a miséria ou lutaria para poder ter mais armas, né? A Bíblia deixa bem claro, Boulos, de que Jesus ele não veio aqui para poder acabar com a desigualdade, ele não veio aqui para poder acabar com a pobreza, ele veio aqui pagar um preço que ninguém poderia pagar. Então, de fato, basta você ler a sua Bíblia, deve estar empoeirada aí nos meios de tantos livros aí de esquerda, que em Lucas, no Evangelho de Lucas, fala a respeito de vender a sua capa e comprar uma espada. Então a gente sabe a importância, principalmente aí da arma, para quem está ali no âmbito rural, que tem que ficar aí aguentando movimentos como você invadindo terras. Eu sei que você deve estar em abstinência, né? 4 anos sem invadir uma terrinha, mas se Deus quiser vai continuar mais 4 anos aí sem invadir nenhuma.